Olá, pessoal, bem-vindos. Sou Cássio Bettini, aqui com mais um podcast falando com pessoas interessantes. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que eu não conheço tanto, não tenho tanta afinidade, mas eu vi um vídeo desse cara e já gostei pra caramba e bati um papo de 15 minutinhos aqui com ele também. Já parece que alinhou, sabe? Parece que a coisa fluiu de um lado que a gente imagina que seja bastante produtivo. O nome dessa pessoa é Alfredo Scaff, ele é advogado que atua aí no setor público e também oferece as consultorias, obviamente. É um cara novo, de 50 anos, aqui está todo bonitão, grisalho, e a gente vai bater um papo aqui que eu quero saber desse cara, porque ele está concorrendo, pessoal, à presidência da OAB do Estado de São Paulo. Então, eu acho que é muito válido, porque o cara ter peito para fazer isso, tem que ter conteúdo, né? E é isso que eu vou tirar desse cara agora aqui, pessoal, você que está ouvindo aí. Vamos ver, vamos falar com o Alfredo Scaff para ver o que ele tem de bom para trazer para a gente. Alfredão, cara, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo. E tá aí, eu vou fazer umas perguntas para você, mas já dê a sua saudação aí para o nosso pessoal. Cássio, é muito bom a gente conhecer pessoas que têm afinidade com a gente, e você é uma delas. Eu agradeço muito, você está de parabéns pela sua trajetória. Esse período pandêmico teve coisas ruins e coisas boas, né? Eu não te conheceria se não fosse por vídeo, mas um dia a gente vai estar junto, vou te dar um abraço, quero te parabenizar pela sua iniciativa da boa informação. É isso que é importante, a gente informar conteúdos que prezam pela verdade, pela amizade, pelo companheirismo, e é tudo isso que eu quero na OAB. Essa nossa indignação da nossa classe por essa apatia da OAB, ela é tão grande que já chegou na sociedade civil, Cássio. É impressionante. A OAB, ela não está sendo desgostosa somente com a classe. A OAB, ela representa a sociedade civil. Ela está de mãos dadas. Quando o líder da OAB quer de verdade, ele dá as mãos. E é isso que a gente quer. Eu quero dar as mãos para o Poder Judiciário, para a imprensa, para a micro e pequena empresa, para a indústria, para o comércio. Todos eles têm uma afinidade conosco muito grande, estão nos apoiando, porque entendem que o Alfredo Scaff vai chegar lá e vai fazer diferente. E fazer diferente, Cássio, é fazer para os advogados e advogadas. A OAB foi criada para proteger e defender a classe. É isso. Muito legal, muito legal. Tem duas coisas aí nesse meio de caminho, Alfredo, que é o seguinte: você falou um negócio interessante que ela está alinhada com a sociedade, com os pensamentos da sociedade. Ora, eu vejo isso claramente porque a parte jurídica de um país, enfim, ela tem que estar realmente alinhada com a sociedade. Não tem outra. Para que ela está lá, então? Para ver só um lance próprio dela? Acho que não, né? E pelo jeito que você fala aí, que você fica até meio bravo, parece que é isso que está acontecendo. Está defendendo dele lá, né? É uma classe que está defendendo dele. É isso? Parece que está tomado. Como é que você vê esse negócio? Hoje nós temos um sentimento de indignação, Cássio, porque a OAB, ela está a serviço de um clubinho de amigos e não dos colegas. Imagine, Cássio, nós temos 430 mil inscritos em São Paulo. Isso é um absurdo. Isso é uma anormalidade, é um exército dentro de um estado da federação. Eu te pergunto... No Brasil tem quanto? Só para a gente fazer uma relação. No Brasil tem 1.200.000. Um terço já está em São Paulo. Então, assim, Cássio, como é que você vai arrumar mercado de trabalho para tanta gente? Como é que você vai destravar uma advocacia travada se o presidente da OAB de São Paulo, sequer as pessoas sabem o nome dele? Essa pessoa não fez um pronunciamento durante a pandemia para defender aquele profissional que ele diz representar, que é um instrumento da cidadania. Nós somos um instrumento da cidadania. É por isso que o cidadão brasileiro está indignado com essa apatia, com essa invasão de ideologia partidária dentro da OAB. Como pode a OAB, com a maior cara de pau, com o presidente nacional, dizer abertamente que é contra fulano político? Ele não está lá para isso, Cássio. Nós não demos procuração para ele ficar fazendo requerimento no Supremo Tribunal contra X e contra Y. Ele teria que cuidar da classe, mas não. Como ele foi eleito bionicamente por um conselho de 81 conselheiros, ele se acha um monarca intocável. E nós
exigimos eleição direta para o Conselho Federal. Sabe por quê, Cássio? Vou te falar uma coisa aqui muito séria. Ele explica esse biônico, o que é para as pessoas que estão ouvindo a gente entender. É o seguinte, olha só, o São Paulo coloca 3 conselheiros federais e o Brasil inteiro coloca 3. Então, como é que São Paulo vai ter um representante no Conselho Federal se nós temos 3% dos votos? Impossível. Essa eleição indireta ela pisoteia a representatividade legítima. Hoje, se você fala no Felipe Santa Cruz, o advogado paulista diz assim, esse cara não me representa. Por diversos motivos. Primeiro, porque é um incompetente. Segundo, porque é um puxadinho de partido político. E terceiro, porque eu sempre digo o seguinte, Cássio, nós temos que ter finalidade típica quando a gente representa alguém. E a OAB está com desvio de finalidade. Aquilo virou o clubinho dos amigos, o clubinho dos picaretas. Por quê? Porque picareta, quando eu digo picareta moral. Porque quando você não representa ninguém, quando você não defende a classe, que você disputa uma eleição, como aqui em São Paulo, e vence, o que você está fazendo? Você está fazendo, no mínimo, em benefício próprio e não em benefício de 400 mil colegas. Essa que é a verdade. Agora, esse objetivo que você está falando aí, né, da parte do grupo todo dos advogados, né, que ele não representa isso, o que seria, então, do teu ponto de vista, você realmente olhar para esse grupo, que é gigante? Inclusive é o seguinte, eu te falo uma coisa aqui, Alfredo, eu conheço muito tecnologia, leio muito, e a gente vê aí o Watson, por exemplo, que é uma máquina da IBM que está substituindo várias funções do advogado. E aí, por outro lado, a gente tem advogados se formando para tudo quanto é lado aqui no Brasil. Né? Você vê brotar, parece que é uma mina de fabricar advogados. Essa relação, como é que você vê, né, na presidência? E como é que você pode contribuir para esse cenário? Que, no meu ponto de vista, eu posso estar errado aqui, tá? Pode ter emprego para todo mundo, que eu não acredito muito, desculpa. Né? Mas como é que você vê isso, então? Como é que você vai olhar para essa classe do monte de formando aí? Os caras vão trabalhar de segurança na esquina, num clube? O que vai fazer? É verdade. Eu tenho que concordar com você. Olha só, Cássio, vou te fazer um paralelo. Eu fui delegado de polícia. Quando eu prestei concurso para a polícia, tinham 150 e poucas vagas, ok? Para o estado inteiro. Aí, depois de 6 meses, abre outro concurso. Aí, depois de 1 ano, abre outro. Para juiz, para promotor, a mesma coisa. Eu te pergunto, como pode uma OAB aceitar 10 mil inscritos por ano, em média? Aonde que vai ter mercado de trabalho para todo mundo? Aí, o que acontece? Acontece que os culpados disso não são os nossos colegas. Eles têm liberdade de fazer a faculdade, prestar o exame e ser advogado. A culpa disso é que você tem uma faculdade que cobra R$190 de mensalidade, com um professor mal preparado e que joga essa turma no mercado de trabalho de uma maneira irresponsável. É isso que eu quero dizer. Porque eu quero que todos os meus colegas tenham captação de cliente, que eles possam usar o celular, que eles possam fazer marketing pessoal, mas eu tenho certeza, como você falou, como que nós vamos ter mercado de trabalho para todo mundo? Não vai ter. Não vai ter. Por mais que, por exemplo, eu fiz um projeto de lei, Cássio, eu que fiz. Projeto de lei da minha autoria. Não foi o presidente estadual nem o nacional, não. Eles que estão lá sentados na cadeira não fizeram nada. Eu fiz um projeto de lei. Eles não têm tempo. De repente os caras não têm tempo para fazer isso. Eles não têm tempo, é verdade. Você procura aí, PL 1513/21. Esse PL é de minha autoria, já está na CCJ, depois eu vou mandar no seu WhatsApp para você publicar, e diz o seguinte, os atos condominiais, que hoje 1/3 do Brasil mora em condomínio, tem que ter no mínimo um visto de um advogado para serem levados a registro. Meu Deus, isso é reserva de mercado, você não é liberal, você não é isso, você não é aquilo. Aí eu respondo assim, faz o seguinte, eu vou assistir 100 obturações no consultório da minha dentista e vou obturar seu dente. Eu vou assistir 200 anestesias no centro cirúrgico e vou anestesiar você. Já que é tão fácil assim, então todo mundo pode fazer. Sim, entendeu? Sim. O que acontece, Cássio, é que nós precisamos trazer para a advocacia
aquilo que é ato jurídico privativo do operador do direito. É exatamente isso. Entendeu? Então, assim, o Watson vai julgar no lugar do juiz. Não vai. Não vai julgar. Ele pode coisa fazer outras tarefas ali, né? Outras coisas de ajuda, Exato. Né? Se você quiser usar o Watson, o Dr. Google, para fazer uma pesquisa para te ajudar, excelente. Isso agora, a imprescindibilidade do advogado vai continuar, porque o advogado, eu sempre digo uma coisa muito importante, Cássio, assiste qualquer seriado americano envolvendo advocacia, você vai ficar animadíssimo para ser advogado. Sabe por quê? É verdade. Em primeiro lugar, o advogado americano fica rico. Eu quero que todo colega meu ganhe dinheiro. Que não tem mal nenhum nisso, pelo amor de Deus. Né? Isso é aliás, existe, não, né? Existe uma cultura no Brasil que ganhar dinheiro é coisa feia, né? Nossa, é isso que eu tô falando, complexo de vira-lata. Falo, não, cara. Complexo de vira-lata, você falou tudo. Outra coisa, Caio, não existe limite de publicidade nos Estados Unidos, porque lá a publicidade é regrada. Eles fazem publicidade mesmo. Ele fala, eu sou melhor, eu que sei de acidente de trânsito, me consulte. O Morgan & Morgan em Orlando põe a plaquinha dele no taxista. Então, assim, se os Estados Unidos está errado... É proibido, né? É terminantemente proibido você fazer uma publicidadezinha. Não, aqui um colega meu, que eu não vou citar o nome, tira foto no avião que ele comprou com o dinheiro dele e ficam processando ele. Que negócio que é esse? Então o cara não pode ser bem sucedido, que é crime? Pode. Entendeu? Então a nossa OAB, Cássio, ela está em 1972. É um cartório, é um museu que apagaram a luz e estão apagando a luz, não é para eles que estão sentados lá, para todos os advogados que precisam pagar as contas. Você falou um negócio interessante. A OAB é um cartório, parece que esse conjunto é um cartório, é carimbaço, fica carimbando coisa lá, levando papel para lá e para cá. Eu ouvi você falar numa entrevista que eu achei muito interessante o seguinte, cara, que lá nos Estados Unidos, eu assisto seriados, tem seriados fantásticos aí, com advogados e tal, os caras não chegam, parece que no juiz, raramente, parece que eles resolvem as coisas tudo antes ali, cara. Bom, você complementou o que eu já ia falar da questão do seriado. É o seguinte, Cássio, você assiste um seriado de advocacia nos Estados Unidos, você treme na cadeira de emoção, de ver eles resolvendo tudo no escritório. A mediação é privativa nossa. Cássio, você é meu cliente. Por que eu vou entrar com uma ação cobrando 10 mil reais para ficar apodrecendo lá no judiciário o papel? Você vai virar meu inimigo, você vai desconfiar de mim, a coisa vai demorar, eu vou perder a credibilidade com você. Agora, se eu sento com você no meu escritório e a parte contrária senta do outro lado da mesa, que não se resolva na primeira reunião, mas resolveu na 10ª, Cássio, mais você rápido sai feliz, ele sai feliz, você perde um pouquinho, ganha um pouquinho, ele perde um pouquinho, ganha um pouquinho, o advogado ganha os honorários, e eu te pergunto, fazer o que no fórum? Encher mais, exatamente. Exato. A justiça nos Estados Unidos, ela só é acionada, e ela é caríssima, quando não tem nenhuma possibilidade de acordo, porque os advogados não querem ir para o fórum. Sim. Eles querem resolver porque ele tem fé pública. Então, desculpa, Cássio, se eles estão errados, nós vamos ficar pobres. Essa que é a verdade. Estamos ferrados. Né? Vai encher de advogado. Alfredo, o que você tem, por exemplo, de ideia para solucionar esse problema, não o problema da OAB em si, depois você vai me falar disso daí, né? Você faz o seu jabazinho aí da tua candidatura aí, que eu tô gostando de ver tua linha. Agora, por exemplo, para resolver esse problema, cara, é tanto advogado, o que você imagina que teria que ser feito, Alfredo? Olha, em primeiro lugar, respeitar e valorizar a profissão. Esse é um primeiro ponto. Se você não obtiver o respeito do judiciário como condição de igualdade, porque juiz não é mais que advogado e vice-versa, esse é o primeiro ponto. É um papel, você né? Tem 99% da magistratura de juízes excelentes. Eu não estou dizendo ótimo. Mas você tem 1% da banda podre que fica destratando advogado em audiência. E essa banda podre vai se ver comigo, Cássio, porque eu vou ser presidente, que eu não vou admitir que nenhum colega meu
que esteja trabalhando na iniciativa privada ser desrespeitado pelo poder público que ele sustenta. Porque quem sustenta o poder judiciário é você, sou eu. Cidadão. Então não vem juiz achar que é dono da razão, juiz tem que julgar. Juiz não tem que opinar, não tem que ficar olhando feio ou dando risadinha. Juiz tem que julgar. E se eu acho que ele está errado, eu recorro e ponto final. Agora, se a gente não resgatar o respeito à valorização da advocacia, você não vai destravar a advocacia, você não vai gerar mídia na advocacia, você não vai abrir um mercado de trabalho, você não vai ter respeito do prefeito, do governador, do presidente da República, você não vai aprovar um projeto de lei em favor da advocacia, você não vai aprimorar as prerrogativas e a inviolabilidade do cliente para com o advogado. Olha só o que está acontecendo na CPI da Covid. Um analfabeto destratando o meu colega advogado, como se o cara não soubesse o que estivesse falando. Entendeu? Não é porque é senador. O analfabeto é o cara do registro, né? Entendeu? O registro, então, assim, não é registro. Bancando. Registro. Bancando projeto de delegado de polícia. Quando o delegado de polícia teve que fazer faculdade, prestar concurso, ir para academia de polícia, toma tiro todo dia, e o babaca lá, me desculpa a expressão da palavra, querendo botar moral numa CPI que é justamente investigativa, num direito ao silêncio constitucionalmente previsto. É um absurdo isso. Esse babaca sem lastro ainda, diga-se de passagem, né? Ele não Exatamente. Tem para poder fazer isso. Cara, mas eu penso o seguinte, historicamente, a gente tem uma corte, digamos assim, essa parte também dos próprios advogados, que são os caras assim que eles estão, parece que vivendo em outro mundo, Alfredo. Parece que no Brasil, né, essa coisa já todo mundo treme, fala assim, nossa, esse advogado está vindo para o meu lado, pelo amor de Deus. Então, parece que já existe uma cultura, eu não sei se estou enganado, assim, é uma visão própria, tá? Uma visão aqui individual minha, tá? Não estou falando por outras pessoas, mas queria ver o teu ponto de vista. E toda a transição cultural, que me parece que é uma cultura, isso que você está falando aí, da risadinha, do cara ser o fodão, sabe, eu sou o máximo da paróquia aqui, parece que é uma coisa cultural, cara. Eu tenho faculdade, dou carteirada e cala sua boca. A gente vê, inclusive, vídeos que aparecem aí por aí de caras abordados, juízes abordados na rua. Ele fala assim, você sabe o que você está falando, a tal da carteirada, entendeu? E essa não sei como é que eu chamaria isso, uma disfunção social, não sei o que é isso. Mas é um complexo de superioridade. Então pronto, mas isso não é uma rotina. A pergunta minha é o seguinte, uma cultura assim, que é no Brasil, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa coisa toda, essa transição não pode ser muito longa, Alfredo, não pode ser muito complexa e árdua. Como é que você vê isso? Porque eu tô vendo que você tem vontade, cara, você tem vontade. Fala, pô, vamos mexer nesse molho aqui, né? Eu vejo da seguinte forma, Cássio, isso aí é muito capitania hereditária que ainda está durando no Brasil, justo no século XXI. Né? Em países de primeiro mundo, o primeiro-ministro vai de bicicleta na padaria. Aqui o cara quer dar carteirada do guarda rodoviário. Isso, o outro anda de ônibus lá na Europa, né? Quem é autoridade na estrada é o guarda rodoviário, né? Não é o delegado, o juiz, o promotor, o procurador, o advogado. Então, eu tenho sempre uma frase que é muito simples, né? Que a gente aprendeu quando a gente era criança. Cada macaco no seu galho. Sim, e as pessoas ficam confundindo isso, Cássio, né? O poder legislativo querendo interferir no outro poder, o judiciário querendo, eventualmente, distorcer atos do executivo, o executivo que precisa governar fica fazendo tensão aqui e acolá. Eu acho que essa tensão toda é culpa de quem está lá, não é culpa nossa. Né? Nós saímos de uma pandemia, nós queremos paz e desenvolvimento econômico, os caras estão brigando por um artigo da Constituição que é claro. Não é possível. É a mesma coisa. Obviamente, no seu ponto de vista, então, o que está acontecendo é um erro grosseiro. Não é uma sacanagem mesmo. Não, além de erro grosseiro, é um desrespeito com a sociedade brasileira. Porque eles foram eleitos e colocados lá
para respeitar a sociedade e não para tensionar a sociedade. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. E outra coisa, Cássio, todo mundo empobreceu em 2020. Todo mundo está tentando se recuperar. E você fica vendo notícia que fulano briga com Beltrano, que fulano é isso, que fulano é aquilo, pessoas adjetivando ministros do Supremo. Eu não posso admitir que ninguém fique pisoteando no poder que eu atuo. O Supremo Tribunal Federal é parte da advocacia do Judiciário. Sim, sim. Os ministros, Cássio, independente dos seus erros e acertos, eles têm que ser respeitados. Eles não podem ser motivo de chacota. Agora, errou, recorre, corrija, converse, mude a lei, mas, peraí, ficar dando murro em ponta de faca, ficar provocando, ficar inviolabilizando o andamento normal das coisas, eu não posso admitir. A impressão que dá O juiz errou. Mas o juiz erra todo dia no Brasil inteiro. Todo mundo erra. Agora, você quer a opinião minha própria? Se eu tivesse aqui na frente do ministro Alexandre, que foi meu professor no cursinho depois que eu me formei, eu diria, ministro, processe. Abra um inquérito. Está correto. Todo mundo tem o dever de investigar, de ser processado, no limite do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Mas, ministro, reconsidere. Não há necessidade de prender para processar, mas sim processar e prender. Olha só. Não, claro, olha só, claro. Isso, eu pediria ao ministro Alexandre, com todo respeito, somente isso, mais nada, porque ele é um professor, ele é autor de livros de direito constitucional, ele é uma pessoa gabaritada, ele tem intelecto para estar lá onde ele está. Como você conheceu, Alfredo, como você conheceu, eu quero fazer essa pergunta. O que você acha, então, francamente, cara, que passa na cabeça dele para tomar essa atitude? Porque, aparentemente, pelo que você está falando, é um cara gabaritado, um cara inteligentíssimo para poder compreender essa situação que você acabou de me dizer. É óbvio que ele é gabaritado, mas o que eu acho é que o ministro Alexandre, com todo respeito, ele está botando ordem e de uma maneira em questão que o Supremo fique intocável na questão da independência dos poderes. É isso que ele quer. Ele diz o seguinte, na cabeça dele passa se blindar totalmente. Eu não posso não blindar aquilo que é a Suprema Corte. Ele não está agindo como um ministro, ele está agindo pela corte. Isso é o pensamento dele, na minha opinião. Ele está com a razão dele. O que eu acho que não está razoável, e vou repetir, é você tirar a liberdade, por mais que tenha falado a maior bobagem do mundo. Vou dar um exemplo. O meu colega, o Roberto Jefferson, ele é advogado. Falou muita bobagem. Fez muita bobagem. Um homem que tem a experiência que ele tem. Faz de conta que eu estou falando com ele, Cássio. Vamos lá. Eu falaria, Roberto, você como presidente nacional de um partido, você não pode fazer o que você está fazendo. Você quer que os outros deem exemplo e você aparece com 2 revólveres na cintura? Então, eu acho assim... Ele é caricato, né, cara? Ele é delicado. Esse tipo de coisa é o que a nossa bisavó sempre falava. Toda liberdade tem seu preço, né? Então, assim, então está correto prender um deputado por quaisquer palavras e opiniões? Lógico que não está. Não está. Porque isso soa castigo, não pode. Um ministro da Suprema Corte, e eu vou aqui repetir, respeito todos em igualdade de condições. Enquanto eles estiverem lá, eles vão ter o meu respeito como advogado. Eu não posso admitir o judiciário ser bombardeado dessa forma. Mas eu quero aqui repetir. Afeta a classe toda, inclusive, né? É isso que você está falando. Fica uma coisa ruim para todo mundo, né? Exato. O que não pode... Sabe o que está acontecendo, Cássio? O Supremo caiu na boca do povo. É isso que não pode. Suprema Corte é uma corte pacificadora. É uma corte que tem que querer o bem do julgamento e não uma instância recursal como qualquer outra. Não pode.
Então, você vê, né, Alfredo, você vê como são as coisas, né, cara? Você está tocando num assunto muito sério, que é o respeito, né, cara? Perder respeito. Putz, grila. Isso é uma coisa que afeta, caiu na boca do povo mesmo, é o que você falou. Agora, a classe toda vai por água abaixo, pelo jeito que está. Exato. Não, inclusive, as pessoas acham que são somente os juízes que são prejudicados por isso. Negativo. A classe jurídica como um todo fica muito prejudicada quando esses ataques ao Supremo são adjetivados por pessoas que não conhecem o sistema. Né? É a mesma coisa que eu ficar criticando um cirurgião que ele fez a ponte de safena errada. Mas eu não sei como é que faz. Exato. Entendeu? Então, Cássio, o que me preocupa é a banalização da relação entre os poderes. Ah, porque vamos invocar o artigo 142. Meu, cala sua boca, você não sabe o que você está falando. As Forças Armadas não servem para botar corretivo em poder nenhum, não. Não é isso. Exato. As Forças Armadas estão muito além disso. As Forças Armadas são de todos nós. Eles representam a segurança do país, da soberania. Vamos parar de falar bobagem. Entendeu? Então, assim, o que está tensionando o país, desculpa falar isso, Cássio, é muita gente desqualificada querendo dar opiniões qualificadas. E falando bobagem que não acaba mais. E aí e outra coisa, a OAB, ao invés de interferir como uma entidade independente que tem opinião, que pode dizer, olha, gente, vamos acalmar os ânimos, vamos fazer assim, vamos pacificar a sociedade, vamos nos reunir, vamos parar com isso. Não, fica lá quietinho, não fala nada, não opina, tá morta. Nós vamos ter que ressuscitar essa OAB, Cássio. Alfredo, olha, isso daí, pelo jeito, você está com muita gana, né? Está com muita vontade realmente de fazer a diferença. E tem brilho nos olhos. Vocês estão ouvindo aí, não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. A gente está... vocês estão só com o áudio aí, mas o Alfredo tem brilho nos olhos. Isso é uma coisa que um grupo que eu participo, a gente preza muito. É o grupo da generosidade, sabe? Da gente querer ter muito altruísmo nisso, né? De falar, cara, eu preciso resolver essa parada, cara. Eu preciso entrar nisso, preciso dar meu sangue. Me parece que você tem muito isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Alfredo, que eu pergunto para todos os convidados meus. Quando você sacou que você era gente, cara, desde quando você nasceu ali, você falou, puta, cara, agora eu tô me entendendo como um ser humano aqui. Conta pra gente. Você sabe aquela coisa quando dá a história e fala, caraca, agora eu sou o Alfredo. Sabe? Você sabe que essa sacada demorou um pouquinho, porque eu e minha esposa, a gente se dedicou muito aos dois meninos, muito tempo, né? Durante 20 anos, os meninos estão grandes agora. E quando você tem filho pequeno, você acaba não pensando muito em você, né? Você acaba pensando só na família e tal. Você vive da porta para dentro. Eu até digo assim, que esse chamamento, ele veio na hora certa, por mais que eu acho assim, eu já virei o cabo da Boa Esperança, né? Tô com 50, né? Essa é uma frase de um amigo meu que eu morro de rir. Todos os dias eu morro de rir dela. E é o meio século. Sinceramente, é melhor a gente acordar com 50 anos e fazer o bem do que viver de política, porque o pai e o avô foram que nunca ter feito nada pela sociedade, né? Não, claro, mas eu quero saber quando você era pequenininho, você tinha lá 10 anos, 12, sei lá, 8, você falou, eu sou o Alfredo aqui e eu tô com vontade de ser advogado. Eu acordei, eu tô com vontade de ser advogado. Agora eu entendi. Não, essa pescada vem desde criança. Eu disputava a eleição de líder de sala e já fazia discurso com 12 anos de idade. Entendeu? Então, eu queria ser o capitão do time de qualquer jeito. Eu queria legal. liderar, não tinha jeito. Era assim, era desse jeito. E fazia isso, né? E assumia a parada. Assumia a bronca ali e mandava ver, né? Isso aí. Que joia. Pessoal, acho que já deu aqui, eu ocupei um pouco o tempo do Alfredo, ele deve ter um montão de coisa para fazer lá. E você quer deixar mais algum recadão, Alfredo, antes da gente encerrar aqui? Antes de mais nada, é o seguinte, cara, eu quero te fazer um convite, já para uma outra hora a gente bater um papo, não dessa coisa toda. Depois da eleição, que vai ser em outubro, me parece, mas eu quero bater um papo com o Alfredo, não o profissional.
sabe, uma coisa mais descontraída, mais gostosa, a gente falar de outras coisas aí, né? Sem essa tensão, né, cara? Essa coisa aí. Você já está convidado, se topar, a gente pode marcar aí mais para frente, tá bom? Tá mais do que aceito, Cássio. Você é um amigo que a gente sente que vai ser um amigo para sempre. Quero te encontrar pessoalmente aí nas minhas andanças, se Deus quiser. E o convite já está aceito. Torça bastante por mim aí, espalhe a informação. Depois você me manda esse link que eu gostei muito aí da entrevista. E para a gente dar uma viralizada, para as pessoas entenderem que nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos representar e nos doarmos para as pessoas, porque servir é um privilégio. Exato. E você só serve quando você tem missão e propósito. E é isso que a gente tem. A gente precisa sair da toca para ajudar a coletividade. Porque é o seguinte, não é proibido ficar na toca. Cada um cuida da sua vida. Agora, quando você quer cuidar da vida dos seus colegas, você tem que estar com o sangue nos olhos, como você falou, para fazer o melhor, para deixar um legado, para deixar uma marca. É isso que eu quero. Assumir a bronca sem tirania, né? Sem querer ser o chefão geral da coisa lá, escutar as pessoas e tudo. É justamente isso que eu estou sentindo, cara, falando com você, viu, Alfredo? E desejo aí já, assim, muita boa sorte. Espero ver você como presidente, cara. E um bate-papo nosso seria muito legal, você já como presidente, para a gente dar umas boas risadas aí, no bom sentido, no melhor sentido possível, né, de alegria, e para avançar, cara, pessoas assim mesmo, para avançar, colocar essa coisa, né, nas rédeas, né, cara, colocar no eixo, né, rédeas não, no eixo é mais bonito, né, e a gente ir embora com positividade, bastante positividade. Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente o tempo nosso é curto, como vocês sabem aqui, mas espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e pesquisem aí pelo Alfredo Scaff, vocês vão ver bastante coisa. É óbvio que eu dei uma fuçada antes de bater esse papo e tenho certeza que a gente vai conversar muito mais ainda, Alfredão. Obrigado, cara. Obrigado você, Cássio. Muito obrigado pela atenção e pelo engajamento aí, por ter me dado essa oportunidade. É um prazer muito grande. Tamo junto. Massa, boa sorte demais para você. Até a próxima, então, pessoal. Você também. Obrigado.